Vamos lá. Quem é apaixonado pela palavra, diga aleluia. É isso aí. Se tu não for apaixonado, tu está liquidado. Eu gosto do Salmo 119, onde o salmista diz lá: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Aí depois ele diz assim: Senhor, os teus mandamentos me fazem mais sábios que o meu inimigo. Olha aí. O que você precisa e eu é nós sermos mais sábios que o nosso inimigo, gente. Ontem eu compartilhando lá na escola bíblica, eu estava dizendo sobre isso. As ciladas do inferno, elas não são reconhecidas naturalmente com os olhos, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, justamente porque elas são um engano. E sendo um engano uma coisa espiritual, só pode ser vencido com a revelação de verdade. Vou te falar, hein? Nós precisamos da sabedoria de Deus, a percepção de Deus para identificar ciladas. Isso não é algo natural. Isso não está na capacidade do nosso intelecto desse tamanho, ou com vários diplomas. A nossa vida pode ter vários diplomas, a gente tem uma vida miserável, do ponto de vista de relacionamento e tantas outras coisas. Tem uma vida para baixo, toda quebrada. Sem a sabedoria de Deus, não tem como vencer trevas, gente. Vai anotando isso aí. Você tem que ser um apaixonado pela palavra. Você tem que ser um sedento por verdade. Você tem que abraçar. Você tem que ter uma dinâmica na tua vida e criar esse hábito desse livro ser tudo. Você lê a palavra continuamente. Estou dizendo, hein? Quanto mais você se aproxima dessa palavra e quanto mais você dá espaço para o Espírito Santo te falar, mais você cresce. Mas você fica ligado, aquela janela começa a abrir, você começa a perceber aquilo que precisa mudar, como se comportar. A palavra mais importante para nós vencermos, chama-se sabedoria de Deus. Escreve isso aí. Sem a sabedoria de Deus não dá. Isso vem dele, vem desse livro. Legal, estamos falando sobre a semente da bênção. E eu estou gastando um tempo para falar sobre esse assunto de maneira assim mais completa. E nós dissemos algumas coisas sobre isso com base lá em Marcos. Abra a sua Bíblia, Marcos, capítulo 4, no verso 26, é o nosso texto base. Se você quiser acompanhar na internet, pode acompanhar lá, pegando as quintas-feiras passadas, tá bom? Mas aí em Marcos capítulo 4, verso 26, está escrito: disse ainda Jesus, o reino de Deus é assim. Ele faz uma comparação de um processo. É como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse, levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. Isso aqui é um envolvimento de tempo, gente. Depois a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então eu disse para vocês que o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. A produção do reino de Deus em nós leva um tempo, vai dar um amém, isso aí, olha aí. Tem um tempo, porque é esse processo da semente para o solo, e nós trabalharmos essa semente no nosso coração para ver a produção. Então sempre tem um tempo. E nós estávamos conversando aqui várias coisas sobre isso. Já falei sobre a ação da semente, já falamos sobre os corações, e nós estamos seguindo falando de algo muito importante que se encontra aqui em Lucas 8. Abra lá, Lucas 8. Lucas capítulo 8. Na parábola do semeador, no coração que produz, no final desse verso, há essa palavra. Então, a semente, que é a palavra, que caiu num coração bom, num coração que tem ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, olha aí, mas ela frutifica com perseverança. E eu estou conversando sobre isso. Na última quinta-feira foi muito legal, e eu quero continuar a incentivar você a ser uma pessoa de paciência. É que a gente precisa. Eu vou te mostrar hoje umas outras coisas legais. Então, perseverar, eu disse para vocês, é algo que envolve uma determinação ao longo de um tempo. Há um treinamento que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida, de ir longe, de não desistir, de ser uma pessoa que sabe que o caminho é ali e não abre mão, de ter aquela batida
firme. Diga aleluia. Por que a gente gosta de coisas que duram, são boas, de boa qualidade, duram? Porque duram. Você tem que ser uma Duracell. Não sei se é a que mais dura, não sei, mas você tem que ser assim. Porque é dessa maneira que nós vamos enxergar, gente. Eu li aqui algumas passagens para vocês, falando justamente que Deus, Ele identificou a característica daqueles que venceriam. A característica era a perseverança. Alguém lembra aí que a gente leu Números, capítulo 32, verso 11, e o 12 fala sobre isso? Então não é aqueles que venceriam é porque são inteligentes, não. Os que venceriam é porque ficariam com a verdade até o final. Aleluia, hein? E tem que ser firme para isso. Eu disse muitas coisas. A outra coisa que a gente tinha falado sobre isso é que a verdade tem o seu tempo de produzir na nossa vida. Então não abra mão, porque eu vou te falar, você está no meio de um processo que sementes foram plantadas e os resultados vão chegar. Aguenta aí. Porque se eu abro mão, de que adianta então eu ter plantado semente? De que adianta o tempo que eu tenho gasto até o dia de hoje perseverando, gente? Vai, fala para mim. Então não cai na cilada do inferno, ok? Pastor, mas dá vontade de desistir. Vontade dá e passa. Pode escrever isso, a gente sabe. Vontade dá e passa. Toma um banho de água gelada, maravilha. Dá uma corrida no quarteirão. Faz qualquer coisa para essa vontade ir embora. Eu não fique prestando atenção, deixa eu te falar, não fica prestando atenção naquilo que os teus sentimentos ou os teus olhos dizem. Toma cuidado com isso, você tem aprendido coisas aqui na palavra. Essas coisas são distrações, gente. Sabe, sentimento mexe com a gente, mas não toma posição em cima dele. Mas eu estou olhando, mas nada muda. Eu olho todo dia, aquele negócio me desanima. Olha para a palavra, é porque você está olhando para o lugar errado. Você sabe quando a pessoa ela fica ansiosa, ela permanece ansiosa, ela começa a ter problemas até no corpo dela. Sabe qual é o problema? A ansiedade nada mais é do que pensar na coisa errada. Por que você gasta tempo pensando na coisa errada? Pastor, porque aquilo não sai da minha cabeça. Claro, o inferno botou lá dentro. Agora você tem que tirar aquilo. Pastor, como é que eu tiro? Pensando na palavra. É por isso que eu tenho que meditar. Em dias que eu estou de combate, eu tenho que meditar na verdade. Eu tenho que meditar no livramento que Deus já deu. Eu tenho que meditar nas passagens onde Deus deu o livramento. Pegar aquelas passagens, pensar sobre elas, falar sobre elas. Eu te garanto que você sai rapidinho da ansiedade, a confiança e a tranquilidade começam a entrar. O descanso. Você começa a ficar firme. No meio do maior alvoroço você está firme. Porque você não está deixando a tua mente ficar pensando na bobagem. Olha aí, estou te falando, é assim que funciona, gente. Tira o pensamento daquilo que você está vendo, ou daquilo que é sugerido na sua cabeça. Se não está em linha com a palavra, nem abraça. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, tudo que Deus fez, continua fazendo, Ele faz através de um tempo. Ele faz através de um tempo. Eu li aqui recentemente, você deve ter guardado, mas vamos complementar nessa mensagem. Vai lá comigo aí, Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Uma vez que nós entendemos que quem escreveu esse livro foi considerado o homem mais sábio que existiu, nem hoje, nem ontem existiu um tal igual a ele, Salomão. Então, Eclesiastes capítulo 8, verso 5, na metade do verso lá, diz assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quanto mais você trabalha verdades na sua vida, mais você entende o processo do tempo. Mais você compreende, porque o próprio Espírito Santo, ele testifica com você. Eu não sei se isso acontece contigo, mas estou te ensinando, tá? Deus me pediu para te ensinar. Aliás, esse último final de semana foi maravilhoso. Estava eu lá, tomando meu banho, e o Espírito Santo me falou assim: Elinho, ensina o meu povo a vencer. Perfeitamente. Estou nessa missão. O inferno que se segure. O tempo e o modo de todas as coisas. Então, como eu estava falando para você, quando você está passando determinadas situações, o próprio Espírito Santo, ele vai testificando contigo, dizendo assim: Elinho, é isso aí, está no ritmo, calma. Muitas vezes ele fala isso: calma. Não te falando que Deus é mineiro, só pode ser. Calma, tal. Você está, isso aí, paciente, aguenta aí. Ele vai só testificando todo dia.
Eu nunca vi Deus acelerar a gente. Pelo contrário, Ele faz um trabalho no tempo que é um negócio fantástico, gente. Hoje eu tenho uma impressão a respeito de algo que eu vivo. Está ali. Mas amanhã é outro dia. Jesus disse, olha só, basta o dia o seu próprio mal, então fica com ele e deixa que o amanhã virá. Se você descansar e aprender a andar com Deus, o amanhã já está providenciado. A barreira, vou declarar agora, hein? Vou profetizar. A barreira e a muralha já tem o seu tempo de cair. Já está determinado, é só o relógio contar. É igual uma bomba relógio. Ah, pastor, bem que podia ser agora, sexta-feira. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser na segunda, pode ser daqui a 2 anos. Está vendo? Não tem, um amém poderoso aqui. Olha aí. Tem o seu tempo determinado de cair. Se eu não desistir, se eu ficar colado na palavra. É maravilhoso isso, gente. Aqui diz então que o sábio entende o tempo e o modo das coisas. Há uma percepção interior de dizer assim, Elinho, aguenta aí. Eu me lembro, eu tive uma experiência muito interessante, há um tempo atrás. Não quero contar o caso em si, mas eu quero contar exatamente. Aconteceu algo comigo, o inferno veio, me perturbou e tomou algo de mim. Vamos dizer assim, vou colocar isso aí para você. Na mesma hora que aquilo aconteceu, eu estava saindo, andando assim, o Espírito Santo falou assim para mim. Eu tive uma visão, poucas vezes eu tenho visão, sabe? Assim, de algo bem... Mas eu acredito que aquilo foi importante porque Deus queria me mostrar a seriedade com que Ele estava lidando aquilo ali, em relação ao filho dele, que você também é filho dele, diga aleluia. Eu tive aquela visão do Espírito Santo olhando assim para mim, dando aquele sorriso, só fazendo assim. Entendi na hora. Calma, cocada, espera. Espera, só isso, aquilo ficou dentro de mim, abraçou o meu coração e fiquei tranquilaço. 7 meses ou 6 meses se passaram e o inferno teve que devolver aquilo que tomou de mim. O Espírito Santo fez assim, calma. É como se ele tivesse, eu estou na linha. Eu estou nessa causa, Elinho. Aí chegando em casa, já tinha me falado isso, quando eu fui deitar, novamente ele falou comigo, sabe uma coisa? O inferno ativou hoje a restituição na tua vida. Se você entende aliança e você entende o que está escrito nesse livro, tudo aquilo que é tirado de você tem restituição. O inferno não pode te roubar. Se roubar, ele está ativando a restituição que vai vir. Como eu sou um aliançado e conheço a palavra, eu tomei posse da minha restituição. Fui abençoado 2 vezes mais. Alguém diga aleluia. Que aparentemente acontece alguma coisa, por que, Senhor, que aconteceu isso comigo? Olha a criança, não sabe a aliança que tem, não entende o que está acontecendo, o inferno veio, te perturbou, peraí, se posiciona, presta atenção, deixa Deus te falar. Eu vou te falar, gente, dá a impressão que nós estamos perdendo, só dá a impressão, ninguém perde, quem é nova criatura não perde. Não tem essa visão que você está perdendo. Tem uma visão de que restituição virá para a tua vida, porque isso é aliança, gente. Ninguém perde. Se você serve a Deus, você não perde. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Checa no teu coração se você está em desobediência, porque aí tem legalidade, tem brecha, ele entra e te rouba mesmo. Mas se você checa o teu coração e você está em aliança, você tem feito o que Deus tem te pedido, se prepara porque vai vir mais na tua mão. Tem que ser assim, nós temos que entender qual é a aliança que a gente tem, gente. O inimigo é um inimigo derrotado, diga aleluia. Verso 6, porque para todo propósito há tempo e modo. Tem uma maneira certa de abordar, tem uma maneira certa de conduzir, e há um tempo para todas as coisas. Diga glória. Números capítulo 9, agora vamos passar essa passagem. No Velho Testamento mostra algo interessante sobre exatamente isso aí que nós estamos falando. Deus guia e dirige através do tempo. Ele havia feito essa programação, chamou Moisés no tempo certo, Moisés foi até o Egito, liberou o seu povo,
E no meio dessa jornada que nós conhecemos pelo deserto até chegar à terra da promessa, Deus então ele foi conduzindo o seu povo. Ele não largou o povo, não disse assim: olha, vocês fazem o que vocês quiserem, daqui para frente agora cada um chegue lá, vou dar um mapa aí e se virem. Nada disso. Isso aqui é só para te provar que durante a minha jornada da minha vida eu estou sendo assistido pelo meu Deus. O Espírito Santo está comigo, ele me guia. Ele vai adiante de mim, ele me cerca, ele me protege, ele está comigo. Eu faço uma viagem a dois. E diga aleluia. Agora tu imagina, você está enfrentando um problema, eu também. Ele está comigo. Eu não estou sozinho. E aí então, começa a dizer algumas coisas aqui interessantes. Verso número 18, falando sobre a movimentação do povo ao longo do deserto. Veja que interessante. Segundo o mandado do Senhor, o quê? Os filhos de Israel partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Não, pastor, eu pensei que fosse da vontade deles. Não, gente, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos ficar aqui hoje que nós estamos cansados. Olha só. Por todo o tempo, a nuvem, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, preste atenção, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Alguém está percebendo aqui que é uma jornada assistida? Alguém está percebendo que é uma jornada assistida pela voz e a direção de Deus? A nossa vida não é diferente. Então, vamos continuar. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, olha só, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, eles o quê? Partiam. Verso 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Você entende que nessa jornada de ser assistido, o que equivale ao comando de Deus? Não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o comando de Deus. Mas pastor, como é que dá para encaixar esse negócio do comando de Deus com a minha cabeça? Você percebe aqui no teu coração. Eu já disse para você, quando você está andando e tem paz no teu coração, você está direitinho. Quando você começa a ficar inquieto, agitado, não tem paz no coração, alguma coisa está errada. De repente eu estou à frente de Deus, de repente eu saí para o caminho errado. Alguém está pegando? Porque Ele nos assiste, gente. Veja, verso 23. Segundo então o mandado do Senhor, se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. E assim funciona a nossa vida. Nós somos corpo de Cristo, Ele é a cabeça, então quem manda é Ele. O dia que a igreja compreender sobre ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, ela vai vencer todas. Muito legal. É assim que Deus trabalha. Ele trabalha dessa maneira. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma ligação, escreva isso aí. Há uma ligação íntima entre direção de Deus e o tempo de Deus. Nós vimos aqui que às vezes ficava mais de 1 mês. Mas não estou entendendo, Senhor. Eu já estou aqui há 1 mês aqui, essa nuvem está parada, não dá para a gente ir. Aí às vezes era só uma questão de manhã para tarde, a nuvem já se levantava. Às vezes era uma questão de 2 dias, 1 semana, menos do que isso. Gente, nós temos que aprender a andar nesse tempo de Deus. De uma coisa é fundamental: a manutenção da minha crença e da minha fé nas verdades ou naquilo que está acontecendo na minha vida tem que ficar ali firme, não posso abrir mão. Então há uma ligação muito íntima, gente, entre direção de Deus e o tempo. E eu quero te falar uma outra coisa: e o cumprimento da direção de Deus é também através do tempo de Deus. Então o cumprimento da direção de Deus também é através do tempo de Deus.
Há uma passagem que eu amo, porque está escrito assim. Vá comigo a Gálatas capítulo 4, no verso número 4. Falando a respeito de Jesus, o apóstolo Paulo, ele põe aqui essas palavras de maneira muito precisa. Gálatas 4, verso 4 diz lá assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. Olha o que está escrito. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, vindo o tempo certo, no tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Alguém lembra do ministério de Jesus? Jesus começa seu ministério com quantos anos? 45? 30. Imagine quando ele tinha 28, 28 e meio, 29, 29 e meio, 27, 30, ele começou. Interessante, né? Quem comanda isso? Deus. Tem um tempo certo, gente. E na direção de Deus também tem um tempo certo. Alguém está pegando? É por isso que a colheita das bênçãos está ligada a sermos guiados pelo Espírito de Deus. Eu disse para vocês, olha aí, Romanos capítulo 8. É uma passagem, você tem que guardar isso, tem que ler. Grifa na tua Bíblia, você está aprendendo. Romanos 8, verso 14 diz lá: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não está escrito ao contrário. Está escrito que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito? Não, porque tem um bocado de gente dentro da igreja do Senhor que são filhos, mas não são guiados, não são entregues, não aprenderam a ser guiados pela verdade, pelo Espírito de Deus. Então está colocado da maneira própria. Então quem é guiado é filho de Deus, aleluia. Uma vida guiada, vai anotando, aleluia. Uma vida guiada pelo Espírito de Deus é uma vida que sempre dá frutos. É uma vida que sempre dá frutos, gente. Você entende que tem muitos que não frutificam porque desistem, não vão até o final, não esperam. Não tem como. Eu planto uma árvore e daqui a pouco eu olho para ela: poxa, mas você já devia estar dando fruto, eu vou te cortar, vou tirar você daí. Calma, ela tem um tempo para produzir. Está pegando isso, igreja? Bota isso no teu coração. Pastor, mas olha só, esse é um assunto novo para mim, o senhor está falando umas coisas, está certo, mas é aí que começa. Primeira coisa é você tomar consciência de que você não é uma pessoa isolada, você não vive mais pelo que você acha, que você pensa. Se Deus não tiver no teu pensamento, se Deus não tiver inserido nas coisas que você está fazendo, não vai dar certo, já estou te avisando. Porque nós vamos continuar a fazer aquilo que sempre fizemos na força da carne, naquilo que eu acho, que eu penso, e a nossa vida só sendo quebrada. Estou falando, para nós avançarmos nesse mundo de trevas, tem que ser guiado, tem que ser dirigido, tem que estar debaixo da inspiração de Deus. Quem sou eu para dizer: Senhor, olha só, eu penso melhor que você, porque eu acho que assim é melhor. Ele lá de cima: ó, criança, Leléu, traz aí uma chupeta para eu dar para ele. Pá! Leléu é o anjo assistente. Quando a gente fala isso para Deus, a gente faz isso na prática, sem dizer isso para ele. Ele olha: criança. E não tem como. A criança pode tirar a conclusão que for, nunca será melhor. E ela nunca verá produção de nada na sua vida, porque é criança. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então tem pessoas novas, abertas no nosso meio. Deixa eu te falar, se tudo que você aprendeu é simplesmente ficar pedindo a ajuda de Deus para resolver os seus problemas, sai desse quadro e passa para o outro lado. Agora você tem que aprender a ser entregue a Deus, a ser guiado e dirigido. Esse livro tem que falar alto. Quando esse livro disser aquilo que eu preciso fazer, eu executo. Minha vida dá certo naturalmente. Eu não caço as bênçãos, elas me abraçam. Eu ando, elas me pegam. Ui, devagar. Ui. Aí a pessoa fica pedindo a Deus para me abençoar. Eu já sou abençoado. Não precisa de mais nada. E só cresce. Não faço a menor força. Esse é o segredo.
Se não for debaixo dessa inspiração, não vai dar certo. Vá comigo, vamos ler esse texto rapidinho. 1 Samuel capítulo 10. Se der tempo a gente termina hoje. 1 Samuel capítulo 10, para quem não sabe, o povo pede um rei. Aleluia. E aí Samuel, o profeta, escolhe o rei. E ele unge a Saul, que foi um rei antes de Davi. Todo mundo sabe, se você não sabe, só estou te dizendo. E num determinado momento, em 1 Samuel 10, verso número 8, diz lá assim: e Samuel disse para o rei Saul: você, porém, vai descer adiante de mim a Gilgal. Entenda uma coisa, o profeta naquela época era um representante de Deus. E não deixa de ser assim, mas naquela época ele tinha um peso alto de ser aquele que dirigia, ele tinha a voz, a direção de Deus para o homem. E abençoado é aquele que obedecia, diga aleluia. Então, legal, o profeta vai e chega para ele: Saul, presta atenção. É como se Deus estivesse falando para ele, gente. Você, porém, vai descer diante de mim, você vai para Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Presta atenção, olha o que está escrito, eu grifei na minha Bíblia: 7 dias você vai esperar. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Veja, gente, estão aprendendo? Como é que Deus está envolvido nisso? Sabe por que a gente às vezes não vê a vitória? É porque a gente não para e fala: Senhor, como é que eu procedo? Fala comigo, mostra a direção. A gente é abrupto para querer fazer as coisas, a gente não vai dar certo. E olha só, o rei Saul foi muito bem especificado para ele: olha só, presta atenção, garoto, você vai na minha frente, fica lá, me espera 7 dias que eu vou fazer lá as ofertas e tal, e aí Deus vai declarar o que nós vamos fazer. Beleza. O cara ouviu tudo isso. Vamos agora a 1 Samuel 13. Vamos ver, pastor, o que vai dar. É agora. No verso número 8, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Preste atenção, gente. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, olha só, o povo foi se espalhando dali. Ih, profeta, cadê ele? Ele deve ter ficado em algum lugar. Ih, deu dor de barriga no profeta, não apareceu. E tal, onde é que ele foi e tal. Preste atenção. Então disse Saul, rei: bom, gente, faz o seguinte, já que o profeta disse que ia estar aqui 7 dias e não está, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer então aquilo que eu preciso fazer. Então ele disse lá assim: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Só que ele não podia fazer isso, porque isso era um ofício dos profetas. Está pegando o que eu estou falando? Ok, o que acontece? Ele está vendo uma opção de coisa acontecer, a situação está pegando, que o inimigo está ali, o inimigo vai entrar para o combate, eu acho que eu estou apertado nisso aí, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E parece que é assim que a gente vive em muitas situações. O inferno te empurra, tem que fazer alguma coisa. E quem disse que eu tenho que fazer alguma coisa? Aí vamos continuar. Tá bom demais, hein? Mas acabara ele de oferecer, olha só, ele acabou de oferecer o holocausto. Quem chega? Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca chega adiantado nem atrasado. Ele chega na hora. E se ele disse que em 7 dias ele estaria lá, ele estará lá. Você sabe que tudo isso aqui é óbvio que foi feito, e Deus já sabia desse tempo, estava só testando Saul, provando ele se ele tinha confiança nele. Queridos, Deus nunca vai te deixar na mão. Nunca. O problema é que a gente embaralha as situações que nós estamos vivendo, porque a gente quer tomar uma atitude e fazer um comportamento, fazer uma escolha, eu tenho que fazer outra, aí o negócio fica pior. E Deus chega na hora certa, olha só, ele acabando
chegou ao encontro para saudar. Chegou Samuel, chegou Deus, aleluia, olha aí, espera aí. Aí Samuel perguntou, vem cá, o que você fez? Ele respondeu, bom, vendo que o povo ia se espalhando daqui, olha só, vendo, grifa isso aí que é importante, vendo. Eu estou olhando a minha situação, pastor, está pior. Eu estou vendo todo dia, olha lá, isso está acontecendo. Ai meu Deus e tal, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no tempo aprazado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo mesmo, já era. E assim que a gente faz, já era. Ai meu Deus, fica desesperado. Vou ter que fazer alguma coisa. Agora, disse ele, descerão os filisteus contra mim, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Eu grifei isso. Grifa na tua Bíblia. E forçado pelas circunstâncias, eu fiz alguma coisa que não deveria. E aí nós conhecemos aqui que a partir desse momento, Saul, que estava nesse processo de passar pelas provas para ser aprovado, começa a ser reprovado. Ainda tem mais um incidente um pouco mais à frente, que Deus falou, esse cara não dá, ele não tem plena confiança em mim, ele não sabe esperar por mim, ele não sabe se posicionar comigo. Gente, para nós nos posicionarmos com Deus, tem que confiar nele. Tem que confiar nele. Mas pastor, está acontecendo isso. Ai meu Deus, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Olha como é a tua situação. O que Deus está falando? A diferença de Davi era justamente isso. Ele também enfrentou inimigos, mas ele tinha esse comportamento. Quer ver? Vá comigo no Salmo 27. Salmo de número 27, diante da situação que ele enfrentava de guerra. Ele diz lá assim, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, de quem eu terei medo? Aleluia! Só vai declarando, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu vou temer? Olha só, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, qual é a declaração dele? Meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha só, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Em quem? Nele, não em Deus. Deus que estava com ele. A diferença é essa. Olha gente, deixa eu falar uma coisa para você. Confiança e crença envolve uma coisa. Se você aprender isso, envolve em você escolher Deus. Não envolve sentimento, não envolve qualquer outra coisa, ou você crê ou não crê, e crença, escreve isso aí, é escolha. Eu escolhi acreditar, eu escolhi passar por esse vale, mesmo que o fogo está aqui assim e tal, mas eu creio em ti, eu escolhi. É por isso que envolve fé, é uma escolha de fé. Essa escolha, gente, não envolve sinais. Deixa eu dar uma olhada lá de fora para ver se as coisas estão indo como eu gostaria. Deixa eu ver, está tudo tranquilo. Então com certeza Deus está aqui. O sinal da direção de Deus, gente, não é um sentimento, sabe? Não é aquilo que eu vejo. Olha o que aconteceu lá com Saul. Vendo que o povo indo embora, eu estou ficando sozinho. E que o inimigo está todo preparado para cair de pau em cima de mim. E que o profeta não apareceu. Já era. E Deus tinha falado para ele, calma cocada, em 7 dias vou aparecer. Pastor, será que eu vou ter que passar esses momentos assim que são cruciais, esse tipo de coisa assim, que... Vai. Já estou te animando, vai. Para você andar com Deus, vai ter que aprender a confiar nele, e esse negócio não tem nada que eu vejo, não tem nada que eu sinto, é fé mesmo. Ele diz, então eu creio. Essa é a maneira de vencer. Enquanto eu ficar parado, enquanto eu recuar, eu for covarde, enquanto eu olhar, nunca vou avançar. É uma questão de crença.
E Deus dá essa oportunidade, Ele sabe como trabalhar isso, porque as situações que nos provam, gente, Deus não permite para que nós sejamos reprovados. Ele permite para nós crescermos. E nós vemos a vitória. Diga glória. Todo aquele que é nascido de Deus, o que? Perde todas que enfrenta nesse mundo. Não, está escrito que vence. E é claro que está escrito que vence, porque a próxima frase é fundamental. Todo que é nascido de Deus vence. E esta é a vitória que vence. A minha crença, o meu posicionamento, a minha escolha. Então Saul tinha que ter ficado quietinho. Se o meu Deus disse que viria, ele virá. E mesmo que esse exército pule para cima de mim, eu vou segurar, Senhor, eis que espero a tua palavra. O teu posicionamento, é o que ele tinha que fazer. E muitas vezes nós embaralhamos a nossa vida, porque é isso aí. Eu não vou até o final na minha crença. A força daquilo que está do lado de fora, daquilo que eu sinto, a pressão do inferno faz com que eu faça escolhas estranhas. Alguém está pegando? Eu estou te ensinando a crer e a confiar para você vencer. Isso não vem do nada. Todos nós aqui temos capacidade de acreditar. Deus nos deu isso. E é uma escolha. Diga aleluia. Está disposto a encarar isso aí? Veja, só mais um detalhe, são 3 coisas sobre essa história que nós lemos, ela é muito maravilhosa, ensina demais, né? Primeira coisa, anote aí, depois a gente vai continuar falando. Sabe, Saul, ele tinha a direção de Deus, mas ele não espera o mover de Deus. Há muitas coisas na nossa vida que Deus nos fala, mas nós temos que esperar o mover dele para que as coisas aconteçam. Engraçado que às vezes Deus põe coisas no nosso coração, que são planos ou coisas que são para frente, a gente sabe, mas não tem como eu mexer. Ele só disse que isso vai acontecer, mas nós temos que esperar por Ele. Andar com Deus, gente, é esperar o mover dEle. Se a porta está fechada, não adianta você esmurrar, porque eu vou te falar, quem abre portas é o Senhor. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Então não esmurra essa porta que Ele fechou, porque não é tempo, não significa que essa porta está fechada, você não vai passar por ela, mas tem um tempo. Tem muitas coisas que dependem desse equilíbrio, gente, de nós percebermos esse mover, para que a nossa vida ande. Você tem que ser assistido mesmo. Guardou isso aí? O inimigo ele vai fazer de tudo para que eu não espere o tempo do mover de Deus. As coisas que estão ao nosso redor querem apressar, nos empurram para uma escolha, muitas vezes errada, vão forçar a barra. Eu vou quebrar essa sequência de andar com Ele em sintonia. Pastor, o senhor está falando uma opção de coisa que eu ainda estou aprendendo, eu não sei nem a Bíblia direito. Amém, mas eu estou te ensinando que é esse o caminho, porque eu queria ter aprendido isso quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e só depois de muitos anos é que eu comecei a enxergar que é assim que funciona. Então você já está recebendo, toma aí essa lição. Não tem outra maneira. Aí você entende, aqueles que são determinados, aqueles que esperam, aqueles que abraçam, são perseverantes, aquele que entende isso aí, são os que vencem. Faz o resultado da vida dessas pessoas. Quantas pessoas caminharam e iniciaram conosco que já não estão mais conosco? E aí, vai? E aqueles que não estão daqui mais há 3 anos, 4, desistem, se entregam, caem pelo meio do caminho, não quero mais, vá. As mesmas oportunidades são dadas a todos, para vencermos, seguirmos adiante, mas as pessoas entregam, não são perseverantes. Acho que esse negócio de igreja, todo domingo, quinta-feira, não é assim não. Então tá, faz da maneira que você acha. Daqui a 10 anos conversa comigo, se estiver vivo. Aí o cara vai te perguntar, você é maluco, agora só vive na igreja. É melhor estar aqui e vencer do que estar lá do lado de fora e o inferno rindo de você, perdendo. Você fez a melhor escolha. Essa melhor escolha não é dessa semana não, desse mês. Poxa, esse mês está demais, hein, pastor? Tá, esse mês eu quero ver anos. Na mesma batida. Não abro mão. 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 É inferno. Não abro mão. Não abro... Vai ouvindo. Não abro mão. E você ali.
Batida após batida. Alguém está entendendo a batida que eu estou falando, né? 10 anos, 15, 20, 30, aí faz o Novos Fora da tua vida, toda construída, família abençoada, abençoando outras pessoas. Agora vai catar o Novos Fora dos outros. Poxa, minha vida não dá certo, nada funciona. Eu vou ver se para outra igreja tem poder. Tá assim, de criança, e não presta atenção, não é submisso, não é rendido, não é entregue, não é submisso ao Espírito Santo, vai ser submisso à igreja? Boa pergunta, né? Não funciona. Deus, Ele está sempre presente todos os dias para olhar o nosso comportamento. É assim mesmo que funciona. Não é a jato, a nossa vida não é a jato, são anos. Alguém está pegando? Deixa Deus trabalhar. Só certifique que você está no caminho certo. E tenha paciência. Vamos ler uma última passagem em Romanos, capítulo 5. Pastor, não me desanima não. Não estou te desanimando, eu estou te animando. Parece que o inferno ele faz isso na mente das pessoas. Sabe o que ele faz? Ele conta essa cascata, essa mentira, dizendo assim: só você tem problema, ninguém mais. Aí a pessoa olha para todo mundo assim: meu Deus, minha vida é cheia de problemas. Todos nós aqui, só muda de endereço, passa para situações que são comuns a todos nós. Mas ele faz você pensar que só você tem problema. Romanos 5, verso número 3. E não somente isso, Paulo estava falando sobre a fé, o intermédio, obtemos igualmente acesso pela fé a essa graça maravilhosa de Deus sobre a nossa vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos. Olha como que Paulo coloca: nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação o quê? Produz perseverança, produz paciência. Agora interessante, porque essa palavra aqui não é uma palavra no português própria, porque não é uma produção de perseverança, que pelo tempo decorrido das situações que eu já passei, eu era para ser um perseverante nato. Já acordo perseverante. Mas na verdade, essa palavra certa é que a tribulação, ela trabalha na nossa vida a perseverança. Porque Deus assim colocou. Trabalha na nossa vida a perseverança. Ou seja, quando eu passo por uma situação desagradável, eu tenho que escolher ser perseverante. O meu sentimento não vai ser perseverante. O que eu vejo vai querer desistir, mas eu vou escolher ser perseverante. Mais uma vez. Alguém está pegando? É assim que funciona. Então vamos complementar. Mas pastor, e o Novos Fora disso? Está aqui, vamos lá, Tiago 1. Está tudo na Bíblia, está vendo? Tiago 1 diz lá, verso 3, Elinho, sabendo que a provação da vossa fé, na verdade as tribulações provam a nossa fé, a nossa resistência, da nossa crença, se nós vamos até o final, se não vamos abrir mão. E diz aí, uma vez confirmada, vai o quê? Trabalhar essa perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, verso 4, para que você seja o quê? Perfeito e íntegro e nada deficiente. Deus trabalha na tua vida. O fato é que quanto mais você se entrega à perseverança e à paciência, mais firme você fica. Você vira uma maçaranduba de Deus. Anote aí, eu sou uma maçaranduba de Deus. Meu querido, se você não conhece madeira, maçaranduba, eu vou te falar. Eu conheço, meu pai teve fazenda no Pará. Eles faziam aquelas pontes de maçaranduba, aquelas carretas de 3 eixos, passava em cima dela, ela nem fazia. Tamanha firmeza e a dureza da madeira. Você é uma fala, teu irmão, você é uma maçaranduba de Deus.
O diabo, quando bate em você, ele racha o crânio. Aleluia! Aprendi mais uma, o Espírito Santo me chamando de maçaranduba de Deus. Aleluia! É isso aí.